Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Lagartas Podcast. Hoje a gente vai falar sobre educação libertadora. E a gente está com o Sanger, um professor assim, sensacional, que é referência em Valença. E a gente vai falar sobre como que a gente pode educar as nossas crianças de uma forma mais autônoma e que dê mais liberdade delas serem o que elas são, né? O que elas querem ser. Bom, eu quando estava no terceiro ano da faculdade de pedagogia, eu me deparei com uma situação que eu falei assim, eu acho que não vai dar. Era no terceiro período, desculpa. E aí eu falei assim, acho que não vai dar, acho que eu não vou poder ficar aqui não. Porque eu via muitas coisas acontecendo e eu achava que eu não ia conseguir colocar toda aquela teoria na prática. Bom, o tempo passou, eu me deparei com dois autores que eu amei, que foi o Pierre Bourdieu, deixa eu ver se é onde que eu vou mostrar aqui, ó, e o Paulo Freire, e aí eu, por causa deles, eu falei, eu vou continuar aqui. E aí foi uma ótima escolha, eu amei, só que infelizmente eu não consegui segurar essa onda e aí me formei, mas não fiquei em sala de aula. E por isso a gente pensou em trazer o Sanger para a gente falar sobre isso, como que é a teoria, a prática, como que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente vê nos livros, tudo aquilo que a gente aprende, como que a gente pode aplicar em sala de aula. Mas eu vou deixar eles se apresentarem. Eu sou a Piti Lara, eu sou escritora, eu sou pedagoga. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Andréia Pinheiro, sou psicanalista, psicopedagoga e também sou docente na formação de novos psicanalistas. E eu sou o Sanger, né? Já fui apresentado, Sanger Nogueira, professor de História. Estamos aqui para a gente conversar sobre a nobre profissão, né, de professor, educação, tudo aquilo que o Brasil precisa para ser um país, para ser realmente o país do futuro. Eu estou com uma responsabilidade aqui, eu tenho dois professores de verdade. A Andréia com 40 anos de docência, o Sanger, que, assim, gente, para quem não é da nossa cidade, o Sanger, ele é referência real. Ele é daqueles professores que são super marcantes e que sempre tem alguma criança que fala, estudei com o Sanger. Ou então, um adolescente que fala, esse ano eu vou pegar o Sanger. Então, porque ele realmente traz um trabalho bem diferente para a sala de aula. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da vida de vocês, na docência. Bom, vou falar rapidinho, porque é interessante que a gente deixe o nosso convidado falar primeiro, mas você falou uma coisa, né, Pete? Essa coisa da docência, de chão de escola, até porque está valendo a tua pauta, né? Essa coisa do chão de escola, né? E talvez a gente só consiga despertar esse desejo, né, Sanger, de saber do aluno, de aprender, aquela curiosidade que é necessária despertar para gostar, né, de estar na instituição, de gostar de trilhar esse caminho quando a gente também é muito desejante, né? E eu me lembro que na defesa da minha dissertação de mestrado, uma das professoras da banca, ela comentou isso, Andréia. O resultado dessa tua escrita aqui é por conta do teu percurso de chão de escola, né? Porque a gente precisa falar dessa vivência, né? Foram 40 anos, 4 décadas em diversos espaços dentro da educação e é um desafio, né? Um desafio a gente falar de educação. É uma coisa que a gente deveria falar mais, né, Pete? Porque o nascedouro de tudo está ali. Está ali. Né? Não tem qualquer profissional que não tenha passado pela mão de um professor, de um educador. Né? Mas eu quero muito ouvir o Sanger. Depois a gente complementa. Pra gente, o que te deu assim que você falou, quero virar professor? Perfeito. Então, eu estudei no Instituto de Educação, deputado Luiz Pinto, quando era do Estado, e eu pensava que eu queria medicina. Por causa, engraçada essa história, né? Por causa, na minha época, tinha uma série chamada Plantão Médico. E aí, você via aquilo e você, esses caras são super-heróis, eles fazem de tudo aqui, eu quero ser isso.
É o antigo Grey's Anatomy. Isso. Para o pessoal que mais recente, né? O Plantão Médico foi a primeira série de plantão policial. Passava no domingo na Globo. Era espetacular. E aí eu pensei nisso. Eu estudei no Instituto. Aí no 9º ano, que era o 8º ano na minha época, eu tive um professor de História, que é o Alexandre Fonseca. Também, quem não é de Valença, é um dos melhores professores de História da região. E ele me deu aula desde o 9º ano até o 3º ano. E, durante a aula dele, eu comecei a perceber que História era uma disciplina muito interessante, porque ele fazia aquele negócio ser interessante. Porque eu estava acostumado antes com História decorar data, evento, acontecimento e tudo mais, e História era um pouco maçante, né? Porque exigia muita abstração do adolescente. E o Alexandre Fonseca, ele conseguia transmitir o conhecimento histórico, ele estimulava a nossa curiosidade, e ele também era uma figura super carismática, então eu passei a gostar de História, e também eu pensei, poxa, talvez eu possa também ser professor, porque a minha mãe também é professora, minha mãe é professora de português. Então, juntou essas coisas. Eu já tinha coisa na família de ser professor, e a História se tornou uma grande curiosidade para mim. Eu gostava muito das aulas do Alexandre, e ele me estimulou muito a seguir essa carreira. Eu estudei na UERJ, lá no Rio de Janeiro, lá no Polo do Maracanã. Depois eu fiz mestrado. E aí, com o diploma debaixo do braço, que eu falei, cara, então, eu vi que existia uma distância entre aquilo que eu aprendia na faculdade e agora eu, sendo professor, como é que eu ia incorporar aquilo para os alunos. E foi o que a Andréa falou, que o chão da escola é uma segunda faculdade, na verdade, né? O chão da escola é um momento que você vai colocar em xeque tudo aquilo que você aprendeu. Porque, pela primeira vez, eu pensava assim, cara, eu sei essa matéria, Revolução Francesa eu sei. Mas será que eu sei explicar para uma pessoa a Revolução Francesa? E mais do que isso, será que eu consigo tornar a Revolução Francesa uma parte interessante? Porque a gente sempre pensa nesse sentido. O aluno, o adolescente, a criança vai pensar, professor, eu não sou francês. Revolução Francesa, século XVIII, para mim não faz o menor sentido estudar isso. Eu podia estar fazendo N coisas da minha vida. Então, eu me coloquei, quando eu peguei meu diploma, essa coisa. Eu tenho que tornar a história curiosa do jeito que me foi passado. Então, porque eu tive um professor assim que me motivou a ser assim. E eu acho que uma das questões da educação do século XXI é isso, como tornar o seu conteúdo, seja história, geografia, matemática, física, interessante para o aluno. Porque eu acho que, para nós do século XXI, a principal questão é estimular a curiosidade do aluno. Eu acho que, se estimular a curiosidade do aluno, ele vai correr atrás de aprender. Mas, se você não estimular, ele não... A gente acredita, acho que a Andréia divide comigo esse pensamento, né? Que a gente acredita naquela educação que seja a educação construída, o conhecimento construído pela pessoa, né? Pelo aluno. Nós, como professores, a gente é um mediador ali daquele processo. Não tem como a gente transmitir aquilo. E ele só vai aprender quando ele quiser, quando ele tiver estimulado o suficiente para ele falar, não, quero aprender isso aqui. Ainda mais hoje. Então, assim, eu fico pensando, tem duas coisas que você falou aí, eu não sei se a Andréia sabe disso. Mas como que é interessante saber o quanto que você é inspiração para muitos alunos e que um professor foi inspiração para você. Para mim aconteceu isso. Eu não sabia ainda o que eu queria fazer, já escrevia há muitos anos, a vida inteira escrevi, mas eu achava que eu escrevia para mim, né? E no 3º ano, porque eu parei de estudar por 10 anos, né? Porque tem aquele lance lá que eu casei, né, galera? Então, assim, fiquei um tempo sem estudar. Quando eu voltei, eu encontrei com o mesmo corpo docente de quando eu tinha saído da escola. Então, todo mundo me conhecia. E um professor, era o professor Márcio Fazenda, que foi ilustrador de um livro infantil meu. Eu tenho uma honra danada de falar isso. Ele começou a falar pra mim. Peraí, acho que é melhor a gente fechar.
começou a falar pra mim assim, nossa, você escreve tão bem. Isso no terceiro ano, fazendo um supletivo ali, porque eu parei de estudar no terceiro. E aí ele falando, nossa, você escreve muito bem, você tem que usar mais isso e tal. E aí a turma decidiu me colocar como oradora. Quando ele pegou o meu discurso, foi tão forte a forma que ele falou comigo. Ele esperou todo mundo sair, me chamou, falou, olha, seu discurso está muito bom. E começou a falar de um jeito tão marcante para mim que eu saí dali e comecei a escrever o meu primeiro livro. Então, assim, olha só o quanto que um professor é importante na vida de alguém, né? É uma figura muito representativa. Eu estava falando da dissertação de mestrado. O tema dela foi a transferência, aluno, professor e o desejo de saber. Na verdade, eu tentei fazer uma articulação com isso que na psicanálise a gente nomeia como transferência, né? Que é essa identificação do paciente com o seu analista e fazer uma correlação com essa relação aluno-professor. Porque, se for empática, né, a gente, enquanto professor, consegue despertar no aluno a motivação, um desejo de saber. E eu tive muitos professores, eu tive essa sorte, né, de encontrar com essas pessoas ao longo do meu caminho. E, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu tive uma professora que marcou muito. Então, não foi só lá na infância. Esses professores, eles vão deixando essas marcas, né? Essas impressões que instigam muito a gente. E, realmente, esse trabalho que o Sanger faz com os alunos, dos alunos quererem ser, né, seus alunos também, isso é muito importante, Pete, porque você me perguntou quando foi que eu decidi ser professora. Com 7 anos foi a primeira pérola que eu soltei, minha mãe conta. Que eu dizia que eu queria ser professora, e como eu era filha única e brincava com as crianças da rua e tal, mas nem sempre dava para ser, eu pegava meus livros, meus gibis, posicionava na varanda da casa e fazia daquilo ali a minha sala de aula. E minha mãe ficava para morrer, porque eu pegava giz e marcava a porta dela todinha. Ela falava, e agora, André, como é que eu vou apagar isso aqui? Eu fazia da porta da sala o meu quadro. E dos meus gibis e dos meus livros eu fazia os meus alunos, né? Então, se tivesse lá o fantasminha, então meu aluno chamava o fantasminha, né? Então, Pinóquio, né? Então, assim, desde muito cedo. Agora, de onde veio isso, Pete? Eu não sei. Porque desde que eu comecei a estudar, eu era uma apaixonada por estudar. Então, eu também tive uma professora de alfabetização que marcou a minha vida. Ela era um ídolo para mim, né? Foi ela que me ensinou a ler. Então, eu fiquei tão fascinada por aprender que, em algum momento, tão nova, eu quis ensinar. Serei professora. Serei professora e estou aqui. Agora, no meio disso tudo que você está falando, Sanger, as coisas estão mudando, assim, sem a gente dar muita conta de tudo, né? Sim, sim. E para você, então, que você está vivendo, eu não sei se é isso, mas eu acho que nós estamos vivendo o período mais caótico, assim, na educação, porque é muita mudança, muita coisa, assim, mudou. Eu dei aula durante o período de pandemia. Sim. Nossa, foi assim um super desafio, foi muito complicado. E eu queria que você falasse assim, a gente tem 2 coisas que mudaram muito, né? Que Sim. foi pós-pandemia, como que as coisas ficaram nesse período, e o novo ensino médio, que é um negócio assim, de deixar todo mundo com o cabelo em pé. Pai, mãe, que não sabe o que é isso, professor. Então, fala pra gente. Então, a gente está vivendo grandes transformações na educação, e porque a educação está ficando um processo caro, né? Quando a gente pensa em educação, sala de aula, a gente pensa numa sala, carteira, professor e giz. Só que essa realidade está mudando muito. Cada vez mais a tecnologia está entrando na sala de aula e isso tem um custo, né? Por exemplo, Tata Show, impressora 3D,
mapas, lousa digital, isso tudo tem um custo. E nós, professores, é aquele negócio, a gente está pegando, a gente está tendo que se atualizar trabalhando, né? Porque é aquele negócio, essa tecnologia já está consolidada, então, na faculdade, você vai aprender a usar essa tecnologia. Não é isso que está acontecendo. As pessoas que estão trabalhando agora, além de trabalhar, eles estão tendo que ter essa coisa de usar a tecnologia. O próprio Covid acelerou muito esse processo. Para você ter uma noção, no primeiro ano da Covid, vários professores tiveram que aprender a gravar aula. Por exemplo, vários professores tiveram que aprender a usar o PowerPoint, usar o Google Meet, que é uma sala de aula virtual. E aprender, eu vou aprender na quinta para aplicar na sexta, vou aprender na sexta para aplicar na segunda. Então, a pandemia, uma das consequências da pandemia é que ela demonstrou a grande desigualdade social que existe na educação no Brasil, né? Isto é, enquanto a pandemia exigiu das famílias uma renda que muitas delas não tinham, e muitos ficaram, infelizmente, muitas pessoas ficaram para trás. Eu tenho até uma história sobre isso, porque eu estou falando do ponto de vista do Estado, né? O Estado fez uma parceria com o Google e ele disponibilizou os aplicativos para os professores e o Google Meet. E aí eu comecei a gravar aulas para os alunos. Só que um belo dia, né, um aluno mais com boca aberta chegou para mim e falou: professor, é o seguinte, eu não tenho internet na minha casa. A minha internet é a internet celular, é o pré-pago. Se eu baixar a sua aula, eu já não tenho mais internet. Então, todo esse seu esforço de você gravar aula e coisa e tal, para mim, para no sentido que eu não tenho internet. Isso foi uma realidade. A pandemia exigiu das famílias uma renda econômica que muitos não tinham. E como muitos não tiveram, muitos ficaram excluídos. Ficaram excluídos. O Estado do Rio de Janeiro, por 2 anos consecutivos, deliberou a aprovação automática dos alunos, né? Então, eles não ficaram retidos na série. No entanto, eles levaram, a bagagem que eles levaram foi de lacunas no aprendizado. Por exemplo, hoje, eu dou aula, agora voltou o presencial, muitas vezes eu pergunto, essa matéria aí você deveria ter visto no 9º ano. No 9º ano foi o EAD. O EAD não funcionou. Eu acho que é uma das lições é que o EAD, o ensino à distância, tem relação direta com a condição econômica da família. Ele vai ficando mais distante, né? Isso. Enquanto que a sala de aula presencial ela tem essa coisa de nivelar, está todo mundo ali presente, está todo mundo assistindo a mesma aula, o EAD não. Olha, se você tem uma internet de celular, você não vai conseguir assistir essa aula, não. Você vai ficar só no PDF. Se você tem acesso a celular, você vai ter o PDF para você ler e você vai ter a explicação do professor ao vivo aqui. E isso é muito triste, né, quando a gente pensa em Brasil, né? Porque é aquele negócio. A gente parte do pressuposto que a educação é o que vai dar mobilidade social para os estudantes, né? Por que eu estou 7 horas da manhã numa segunda-feira numa sala de aula? A resposta é porque eu quero ter uma vida melhor que a dos meus pais. Se meu pai ganha um salário, eu tenho a pretensão de, ao estudar, isso é uma promessa que o Brasil faz ao aluno, né? Filho, se você estiver aqui 7 horas da manhã estudando, você vai ter futuro. Se você não está aqui 7 horas da manhã estudando, o seu futuro é tenebroso. Isso é uma promessa que a gente faz. Com a pandemia, o Estado brasileiro não foi capaz de cumprir essa promessa para os alunos. E agora, os especialistas já estão falando que a gente está vivendo uma geração Covid, né? Isso é, o que vai ser desse pessoal no futuro, já que eles ficaram 2 anos sem o ensino presencial. Então, na escola pública, o EAD, infelizmente, não funcionou. Eu tenho relatos que na escola particular funcionou sim, com algumas dificuldades, mas funcionou, mas na escola pública não. Eles nem tiveram a chance de tentar. Esse é o pior, né? Porque, por exemplo, uma aula de matemática, logaritmo, eu posso aprender ou eu posso não aprender. O problema é que eu nem tive a aula de logaritmo porque eu não tinha condições econômicas para ter essa aula. Sim, é tão fácil a gente falar assim, não está conseguindo, vai ver uma aula no YouTube. Isso. E tal, mas a gente não tem noção. Isso. É a mesma coisa do novo ensino médio. Teve uma época
que eu estudei o novo ensino médio, ele ainda não tinha começado. Eu trabalhava numa escola e eu coordenei um pouco como seria a implantação disso lá, mas assim, no momento de que a gente ainda estava pensando como que seria, sugerindo ideias e tal. E eu fiz um trabalho, um projeto em outras escolas, onde eu tive que aprender a BNCC, que eu fiz um projeto de literatura, então eu tinha um pouco de familiaridade com o assunto. Quando a gente chegou, eu trabalhava numa escola particular, quando a gente chegou com as opções, eu fiquei super empolgada. Eu falei, nossa, vai ser ótimo, que não sei o quê. Aí, de repente, a minha ficha começou a cair. Porque o pouco que eu entendi, porque é o que eu estou falando, foi logo no início, hoje eu não sei como funciona, eu fiquei me perguntando assim, beleza, o aluno tal que mora lá, sei lá, numa roça do Brasil, como que ele vai ter acesso àquele professor? Vai ter professor para ele? Porque, pelo que eu entendi, você pode escolher, né? Eu queria... Você explica para a gente, por favor. Então, resumindo, né, para o pessoal, o que é o velho ensino médio, que eu acho que todo mundo aqui cursou? Ele é dividido em 1000 horas, em que todo mundo estuda tudo. Nós temos 13 disciplinas, todo mundo estuda todas as disciplinas. Então, 1000 horas no primeiro, 1000 horas no segundo, 1000 horas no terceiro, 3000 horas o ensino médio. O que acontece? Esse velho ensino médio estava tendo grande evasão escolar. Os adolescentes estavam abandonando a escola por motivos econômicos, mas também pelo motivo do desinteresse. Muitos adolescentes relatavam que a escola não tinha sentido na vida deles, que era melhor arrumar um emprego, cair na vida, né? Arrumar um emprego e ser independente financeiramente. Então, isso é um problema no Brasil. Tem estatísticas que falavam que de cada 100 matriculados, apenas 60 concluíam o terceiro ano, ou seja, 40% ficava pelo caminho. Isso era um problema muito sério. Então, esse era o problema. A solução criada foi o novo ensino médio. E qual era a proposta dele? Se a escola não tem sentido, a escola tem que passar a ter sentido. E como é que ela vai ter sentido? O aluno escolhendo qual caminho ele vai seguir. O novo ensino médio parte do pressuposto que você tem uma parte que é da BNCC, né, que das 3000 horas, 1.800 horas é do currículo normal, né, matemática, português, física, química, biologia, e 1.200 horas das 3000 é para os itinerários formativos, em que o aluno, teoricamente, escolhe o que ele vai seguir. Por exemplo, tem o itinerário matemática e suas tecnologias. O pessoal que gosta de matemática vai fazer engenharia, vai fazer administração, vai nesse. Tem português e suas linguagens, tem ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Então, teoricamente, o aluno entra no ensino médio, ele começa a ter as disciplinas e chega a um determinado momento que ele tem que escolher qual itinerário ele vai seguir. Na medida que ele escolheu o itinerário, as disciplinas somem e surgem novas disciplinas de itinerário. Por exemplo, eu dou uma disciplina que surgiu agora, chamada Organização Política Econômica do Estado Brasileiro. Essa disciplina não existia no antigo ensino médio. Ela existiu apenas para as pessoas que escolheram o itinerário Ciências Humanas e suas tecnologias. O pessoal que escolheu matemática, surgiu uma disciplina chamada Robótica, que não existia no velho ensino médio. Então, a proposta do novo ensino médio é o quê? A partir do momento que o aluno escolheu, se ele escolheu, ele tem interesse. Então, se ele tem interesse, ele não vai sair da escola. Essa é a grande promessa que o novo ensino médio traz. Mas, na realidade, isso não está acontecendo de fato. Justamente porque o novo ensino médio traz uma série de problemas. Porque, teoricamente, com o novo ensino médio, o Estado ia aumentar a carga horária de 100 horas durante o ano. Então, você tem 1000 horas esse ano, 1.100 no próximo, 1.200 no outro e 1.300 no outro. Então, só que isso não aconteceu. Manteve as 1000 horas. Então, tudo que entra novo exclui o que já existia. Então, atualmente, o novo ensino médio está tendo uma guerra das disciplinas antigas, tradicionais, com as disciplinas exóticas. Por exemplo, quem entrou no novo ensino médio esse ano não tem nem artes nem sociologia. Saiu elas para entrar uma matéria chamada Projeto de Vida e Estudos Orientados. Toda disciplina nova pressupõe que algo vai ser perdido da disciplina tradicional. E o que os alunos estão se questionando?
É como se fosse uma balança. Aquilo que sai é aquilo que entra. O saldo é positivo ou negativo. E, na opinião de muitos alunos, o saldo é extremamente negativo. Por quê? Eu posso até dar o exemplo de história. História, no novo ensino médio, no estado do Rio de Janeiro, só tem no primeiro e no segundo ano. No terceiro ano não tem história. E aí, o que aconteceu com o currículo do terceiro ano? Sumiu. Então, significa, por exemplo, que o aluno do estado do Rio de Janeiro hoje vai sair da escola sem saber quem foi Adolf Hitler, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ditadura militar. Por quê? Porque esse conteúdo que era do terceiro ano deixou de existir porque a história deixou de existir. Isso acontece com química, isso acontece com biologia, isso está acontecendo com todas as disciplinas. Estão entrando disciplinas novas, mas os alunos estão mais preocupados daquilo que estão perdendo das antigas. Esse é o grande dilema do novo ensino médio. Aquilo que está entrando é pior do que aquilo que está saindo. Então, essa aposta e essa proposta nova não supre a necessidade do sujeito que argumentava que a escola não vinha sendo interessante, né? Isso. Mesmo diante da queixa, eles já estão começando a entender que o que se perde é muito mais significativo do que a nova proposta. É curioso isso, né? Muito curioso, muito curioso. porque ainda é um bebê engatinhando esse projeto, né? Sim, sim. Já saiu aí da fase embrionária, foi gestado. Não posso dizer com todas as letras isso, mas talvez mal gestado, né? Sim. E agora nasce aí um bebê que engatinha, porque é tudo muito no início, mas parece que não supre a demanda, né, dessa queixa inicial. Porque é aquela questão entre a teoria e a prática, né? Eu sou capaz de vender o novo ensino médio para todo mundo. Olha, se o aluno vai escolher o itinerário, ele só escolhe aquilo que ele tem interesse. Se ele tem interesse, ele não vai fugir da escola. Perfeito. Só que aí, quando a gente vai na prática, é que a gente vê, tá, mas aí, como não aumentou a carga horária, o que está entrando pressupõe que algo está saindo. E o aluno está, caramba, química orgânica. E não tem mais não, porque química orgânica é matéria do terceiro ano de química, e não tem mais química no terceiro ano. Como é que eu vou estudar química orgânica sozinho? Aí vê, complicou minha vida, hein? Biologia, genética. Como é que eu vou estudar genética sozinho? E as matérias que estão entrando, isso é um problema do Estado do Rio de Janeiro, é que coisas do Brasil, né? Existem só os títulos da disciplina. Existe uma matéria, Organização Política e Administrativa do Estado Brasileiro. Não existe material didático para essa disciplina. Existe o título e como é que faz? Cada professor quando pega essa disciplina, ele tem que criar o seu próprio material didático. Aí o professor tira isso da onde? O professor tira isso da onde? Essa é a grande... Não, porque mesmo, Sanger, que ele tem um arcabouço teórico consistente para criar uma apostila, para ele ter um direcionamento, você, no teu caso, você tem consistência, né, para criar um material para apresentar para os seus alunos. Mas digamos que o professor B, ele também até possa ter consistência, mas a disparidade desse material. Então, o Sanger apresenta um bom material que tem uma autoria, que tem uma linha. Aí o outro professor B, que também tenha, mas ele vai criar um outro material, até porque os referenciais teóricos de cada professor são muito distintos, embora todos eles possam ter consistência no discurso. E aí a gente entra numa outra questão, né? E aquele que não tem consistência teórica para criar um material, né? Porque também pode ter vindo de uma formação um pouco capenga, desprivilegiada, e que não seja essa área de atuação, né? Porque não dá para a gente pensar num professor generalista hoje em dia. Nós nos tornamos especialistas. O professor de história, mas ele tem seus focos de interesse.
para criar um material. Né? Dentro dessa modalidade de ensino médio antigo que você está dizendo, talvez você até consiga, né, apresentar temas e dar boas aulas de temas diversos. Mas nessa nova pegada, nessa nova visada, existem uma série de sintomas, né, que vão aparecer a partir dessa nova oportunidade, o projeto que se apresenta aí. Porque essa é a questão. Você pode criar novas disciplinas. É interessante você criar novas disciplinas. Mas, antes de criar nova disciplina, você cria a bibliografia, ementa um material didático, você capacita os professores nesse material didático e aí você faz a disciplina rolar. Isso não aconteceu no estado do Rio de Janeiro. A disciplina surgiu, é cada um por si. Eu posso criar o material X, o professor Teodorico cria o material Y, o professor do Oswaldo Terra cria o material Z. Só que é uma rede estadual de educação. Não é cada um por si. Tem um currículo. O currículo é onde o ponto de partida e o ponto de chegada. Currículo. Se é estilo livre, se perde, né? Perde. Como é que você vai dar isonomia para os alunos que tiveram o conteúdo completamente distinto? Então, esse é um dos grandes problemas da implementação da reforma no estado do Rio de Janeiro. Eles criam as disciplinas, não dão suporte para o professor se vira, e aí o que os alunos estão percebendo? Os alunos estão, poxa, professor, eu acho que era melhor ter a disciplina anterior, porque a disciplina anterior tem um livro didático, você foi preparado, você sabe o que você vai dar esse mês, tem ponto de chegada, tem ponto de partida, isso vai cair no Enem, uma coisa que eu não falei. Como vai ficar esse Enem? E já tem uma resposta. O Enem vai ser em cima das 1.800 horas. O Enem vai ser a partir das disciplinas tradicionais da BNCC. As matérias do itinerário não vão ser cobradas no Enem. Isso tem uma explicação. Parece sem sentido, né? Mas tem uma explicação. Antes de você dar a explicação, eu estava aqui pensando exatamente sobre isso. E o que me preocupa, Sanger, para além do Enem, como que a gente passa por um percurso, né, de educação mesmo regular, né, ensino fundamental? Como é que a gente chega dentro de uma faculdade? Como que a gente passa por esse pré-vestibular, por essa etapa, né, de ser aceito ou não numa universidade, sem ter o menor conhecimento de cultura, história, até do próprio país que você vive? Não estou nem falando de história geral. E como é que fica esse sujeito completamente descontextualizado? São dois desafios. Passar no Enem, quando chegar lá, como é que eu faço? Não, me preocupa isso. Essa lacuna de cultura e de conhecimento, Sanger, empobrece a visão dessa criança, desse adolescente. Eu trabalho com dificuldades de aprendizagem dentro do consultório, Sanger, e uma grande questão que está na pauta, né, para jovens que começam a ter dificuldades de aprendizagem é muito mais por estarem descontextualizados do mundo. Né? Porque vai empobrecendo tanto esse acesso à cultura, à leitura, né? Aquilo que de verdade é rico e que deveria ser colocado na pauta de uma boa formação, que a coisa degringola, literalmente. E eu convido a família a dizer sobre isso. O filho não é só ir para a escola. Você precisa apresentar bons livros, né? Teatro, cinema, é para além daquilo, Pete. E veja bem o que o Sanger está trazendo aqui para a gente. Isso é muito preocupante. Mas me conta, então, disso que você estava falando e te interrompi. Perdão. Não, tranquilo. Então, eu estava falando que, das 3.000 horas, o Enem só vai cobrar as 1.800. E tem um motivo por quê? Porque, na hora de construir os itinerários, cada estado construiu o seu.
Por exemplo, ciências humanas tem em todos os estados da federação. Perfeito. Mas o conteúdo é diferente em cada estado. Então, hoje está impossível você criar um Enem cobrando as 3.000 horas, porque as 1.200 horas do Rio de Janeiro não é a mesma 1.200 horas de São Paulo, que não é a mesma 1.200 horas de Minas, ou seja, uma bagunça generalizada. Qual foi a solução do MEC? Então, o Enem vai ser só das 1.800, que é a BNCC, que é igual para todo mundo. E qual é o problema disso? As ironias da história, né? No velho ensino médio, as 3.000 horas eram cobradas no Enem, teoricamente. Agora, o aluno só tem 1.800 horas para se preparar para o Enem. As 1.200 horas, que é a matéria dos itinerários, como não vai ser cobrada no Enem, qual é a reação dos alunos? Os alunos não estão levando essas matérias a sério. Não. Olha que loucura, né? A gente criou um negócio... Isso, perfeito. É a ironia da história, né? A gente criou essa disciplina porque, não, isso aqui, como é você que escolheu, você vai dar valor para isso. Não, isso aqui não cai no Enem. Se isso aqui não cai no Enem, eu não vou perder tempo com isso aqui. O utilitarismo, né? Eu tenho meia hora para estudar. Eu vou estudar meia hora de projeto de vida ou meia hora de logaritmo? Pô, vou estudar meia hora de logaritmo, porque o logaritmo vai cair no Enem. Ou seja, a gente foi criando as coisas, a gente foi criando um monstro, e aí, quando a gente vai ver o monstro, onde é a cabeça, agora está o pé, e onde é o braço, está a perna. Tá uma loucura generalizada. Por quê? Porque a gente tem essa tradição no Brasil de fazer as coisas sem planejamento. Tem que começar esse, por exemplo... Se o Brasil fosse uma pessoa e se essa pessoa se reunisse com outras pessoas que são outros países e falasse, a gente vai modificar todo o ensino médio do meu país. Caramba, cara, que desafio, hein? Você já planejou direitinho? Não planejei, não. A gente tem uns troços aí, vai começar. Sai um troço e entra aí. Vamos ver o que rola. E está rolando uma bagunça generalizada. E aí está todo mundo assim, poxa, como é que a gente ficou nisso, né? Sanger, eu pensei, né? Tem um psicanalista que a gente aprecia muito o trabalho dele, chamado Joel Biermann. Sim. E para esse caos que você está contando, ele usa uma expressão. É o tiro que saiu pela culatra. Isso, perfeito. Ele usa muito essa expressão, que é tão popular, né? É o verdadeiro tiro no pé. Tentando consertar a queixa da falta de interesse, ele rodou e parou no mesmo ponto. Agora não tem interesse nem qualidade. Porque né? a evasão, ela pode ter muito a ver com interesse, pode, mas assim... Gente, o adolescente, o jovem, ele tem 1.000 e outras coisas para pensar. A escola realmente, para eles, ali naquele momento, onde tem um monte de hormônio rolando, namorada, sei lá, família, trabalho, você começa a pensar em grana, eu preciso de grana, porque a gente vai vendo tudo que a gente vive nesse país e, assim, todas as famílias, o quanto é tudo muito difícil, então ele começa a pensar, eu quero grana. E o problema não é ele ter interesse naquela matéria, o problema é ele olhar dentro de casa e ver que está tudo bem, que a família tá todo mundo em segurança, tá todo mundo com segurança alimentar. Então, o problema, sei lá, eu posso estar falando uma besteira, mas o problema não era o interesse, porque eles têm tudo para não ter interesse naquilo. Eles têm o celular, eles têm um monte de perfeito, coisa. eles foram no sintoma, eles não foram na causa. A prova está no que o Sanger está apresentando para a gente. O problema não eram as matérias. A questão era como a vida vinha se apresentando de um tempo para cá. Uma mudança social importantíssima, que a gente não pode deixar de considerar, desestruturas familiares. E também, Sanger, eu falo isso com tranquilidade, porque é chão de escola, e eu sou educadora. Muito desinteresse do professor, porque também não é valorizado. Então, é uma gama de questões. O professor se sente desvalorizado, o aluno sente que o professor não está ali de verdade, né? Não está inteiro, a família está desestruturada. Então, era para ser avaliado tudo isso numa outra esfera, em outras esferas. E não mudar dessa forma. Um projeto a longo prazo, mas, como o Sanger disse,
tudo é feito nas coxas, né? Igual as telhas na época da escravidão, né? Sim, sim. Que eram feitos nas coxas das escravas, né? E isso é uma situação muito complicada, porque aquele negócio tem o componente... Porque, na minha opinião, o desinteresse do aluno é muito mais uma questão da questão econômica. O nosso país já está há 10 anos numa crise econômica, e isso faz... Você é um adolescente, você está vendo a situação da sua casa. Você, poxa, eu estou aqui estudando logaritmo e Revolução Francesa e Sócrates. Pô, era para eu estar na rua e arrumando um dinheiro para ajudar na família, sabe? É aquele negócio. A crise faz você ter... Você deixa de ver a escola como um lugar em que você vai ter mobilidade social, como um lugar que você está perdendo tempo. Eu acho Deixa de ser aquela promessa que você falou, né? Isso, a promessa. Porque ele vê, poxa, meu pai não arruma emprego. Será que eu vou arrumar emprego? Será que o mundo que me falaram que se eu trabalhar muito, se eu me esforçar, se eu estudar, eu vou ter o meu sucesso profissional? Será que esse mundo realmente existe? Por exemplo, em momentos de crise econômica no Brasil, a gente viu aí vários engenheiros trabalhando como Uber. Não que a profissão de Uber seja menosprezada, só que nenhum país deixa os seus jovens estudar 5 anos na engenharia para virar Uber. Não. Você preparou esse jovem adulto, para ser um profissional da engenharia. Se o profissional da engenharia está virando Uber, é sinal que alguma coisa está errada. Falha no Estado maior, né? Então, assim, é aquele negócio. E aí e os caras percebem isso, né? Eles pensam, poxa, será que é isso mesmo? A escola é isso mesmo? É o garantidor do meu futuro? Então, o desinteresse tem justamente a ver com isso, né? Porque depende da metodologia, na verdade, né? A gente deveria estar estimulando o professor a desenvolver novas metodologias e não tirar disciplinas e criar outras. Porque aquele negócio, você pode, sei lá, Naruto. Eu vou dar uma disciplina de Naruto. Pode ser extremamente chata. Se eu perguntar lá o que aconteceu no episódio 50, não sei não, mas o episódio 50 não sei não. Ou seja, é a metodologia que faz o conhecimento ficar interessante ou não. Então, aí você podia aproveitar e falar dessa metodologia, porque você traz uma metodologia bem revolucionária para a sala de aula. Então, no meu caso, quando eu era aluno também com o Alexandre Fonseca, ele tinha essa proposta de passar filmes, né? Porque história, a gente tem essa vantagem, tem muita filmografia de eventos históricos. Pois eu lembro até hoje de ter assistido o Resgate do Soldado Ryan na escola, sabe? Marca, engraçado isso, né? Que a aula expositiva a gente tem a tendência a esquecer, mas um filme, uma cena, a gente tem essa coisa para lembrar. Então, eu sempre gostei de filme, sempre gostei de quadrinho, anime, essas coisas, eu comecei a usar isso. Eu peguei alguns temas que eu dava, né, alguns temas que eram um currículo de história, e para ilustrar eu passava esse filme e pedia um trabalho, eu desenvolvi um trabalho com os alunos, que geralmente eram questões morais, debates, coisa e tal. E aí eu percebi que, enquanto que na aula expositiva a participação do aluno era muito baixa, na questão do filme, a participação era muito alta, porque todo mundo tinha uma opinião a respeito de algo. Por exemplo, o meu primeiro trabalho foi com a Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme clássico. Eu pensei, esses alunos não vão gostar desse filme. Esse filme, para mim, é bom, mas para eles já não é meio parado, né? Só que havia aquela questão, dando spoiler aqui do filme, e depois procurem, se o professor foi ou não culpado pelo suicídio de um aluno. O filme ele foi culpado, ele foi expulso, mas isso é uma questão que eu pergunto para os alunos a opinião deles, né? Depois de ter visto todo o filme, o menino se suicidou e culparam o professor. Na sua opinião, o professor realmente foi o culpado dessa história? No filme, os pais definem o futuro dos filhos, né? Você vai ser médico porque a nossa família sempre foi médica, você tem que ser médico. E eu pergunto para eles se eles acham isso justo, né? Se os pais decidirem o futuro dos filhos, é uma coisa justa ou injusta. E aí eu percebi que, nesses assuntos, eles tinham opinião até demais. Tinham opinião para tudo. Não, eu que decido o meu futuro. Aí, a partir disso, eu falei, olha, você sabia que na Idade Média, na sociedade estamental,
você não tinha esse conceito de indivíduo, que era a família, o casamento é a família, o pai e a mãe que definem essas coisas, que essa história de você querer coisas é uma coisa do Renascimento, e aí o aluno começava a olhar a história de uma outra maneira, né? Tipo, que época estranha, né? Época curiosa, eu tenho curiosidade sobre essa época. Então, os filmes, os animes, os desenhos, os quadrinhos trabalham muito com isso, porque eles dialogam muito mais com a juventude do que eu, que sou um adulto. Eu percebi isso também. Com o passar do tempo, eles próprios alunos me sugeriam as coisas. Professor, tem um negócio aí que parece ser interessante, vamos fazer? Ou seja, eles começam a sugerir temas. A fazer parte disso, né? Nessa construção. Eu tento equilibrar o tema que eles trazem com alguma discussão de escola mesmo, né? E é um casamento, né? Então, começou a dar certo. Hoje, eu comecei a trabalhar em 2008. Hoje eu encontro pessoas na rua que estão no comércio, que estão fazendo faculdade, e eles se lembram dos filmes. Que engraçado isso, né? Porque o filme tem essa vantagem, né, de parece que guarda na memória do sujeito, né? Fica meio que uma memória afetiva. Isso, porque ele associa com uma época da vida faz dele. as suas correlações, né? Isso. Agora, Sanger, enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui de uma coisa, sabe, Pete? Quando a gente está na docência, mas está mesmo por paixão, né? Por escolha. Eu não decidi ser professora, né, que sou também hoje, como falta de opção de outra coisa. Foi escolha, chegou em primeiro lugar. Ao longo de toda a minha jornada, eu ainda hoje encontro muitos ex-alunos, alguns que eu nem lembro, porque eles mudam, né? Eles crescem. E chegam assim, poxa, professora, está lembrado de mim? Poxa, você marcou a minha vida. Você e outros tantos, né, que hoje fazem parte da minha vida também, que estão próximos. Você foi uma professora diferente, você não ensinava só matéria. Você nos ajudou a nos prepararmos para a vida. Não sei, isso sempre foi uma coisa minha, sabe, Pete, Sanger? Quantas vezes, né, aquilo que era o currículo, a ementa, foi parado para privilegiar algo acerca da vida, sabe? Aqueles recados que, de repente, a gente, com mais experiência, pode dar para o aluno. Não fugindo completamente daquilo que estava sendo proposto, mas apresentar um bom filme, né? Trabalhar a mensagem daquilo, sair um pouco das páginas só do livro. Eu sempre acreditei muito nesse tipo de educação, nesse tipo de docência. E eu acho que isso, Pete, faz toda a diferença. Talvez tivesse de ser nisso o investimento, né? Fazer os professores entenderem que a forma como a gente apresenta tudo para eles é que, de verdade, vai fazer o aluno se apaixonar. É claro, a gente não acerta sempre, mas a possibilidade é maior, né? Mas, muitas vezes, o sistema também acaba, coloca o professor num enjaulado. Não, tira o tesão do professor. Nem o professor Sim, tem muita autonomia, porque você fica pensando assim, gente, eu dei aula por pouco tempo. E comigo já aconteceu, eu acho que é o que mais acontece, de você ter lá o planejamento. De repente você fala assim, hoje não vai dar para fazer isso aqui. Hoje não dá, a urgência deles é outra. Você tem que se reinventar. Eles estão Mas fazendo olha só, outra O coisa. movimento, a articulação que você tinha, de perceber que o teu planejamento não ia dar para rolar. E aí você se movimentar e falar, não, espera aí, como é que eu posso resolver isso aqui agora? Porque está implícito também isso, Pete, da gente ter um jogo de cintura para lidar, porque a gente está lidando com um grupo grande de pessoas. Né? Então, a gente precisa fazer esses manejos. E falar, não, né? hoje não vai rolar. E eu estava vendo, o Sanger falou de um filme, outro dia nas redes sociais, que eu acompanho ele pelas redes sociais, né? Ele falou da criação, não consegui assistir nenhum dos dois, nem a criação, nem a emancipação. Hoje você está trabalhando com emancipação. Isso.
Então, nesse filme, o da criação é sobre o Charles Darwin, uma figura do século XIX muito importante, porque foi o criador da teoria da evolução. E tratar a teoria da evolução hoje no Brasil é um tema extremamente polêmico, porque o Brasil tem uma cultura religiosa muito forte, cristã, católica, e muitas vezes, quando as pessoas interpretam a teoria da evolução como ateísmo, né? Isto é, se você está ensinando a teoria da evolução, você está querendo que o seu aluno vire ateu, ou seja, sem a crença em Deus e tudo mais. Então, toda vez que você vai ensinar esse tema, é um tema super complexo. Eu até tenho uma história sobre esse tema. Esse tema é tema, para vocês terem uma ideia, do 6º ano do ensino fundamental em História, em que você aprende o criacionismo e o evolucionismo. Estava lá eu ensinando, né, o criacionismo, que tem ampla aceitação, né, que o homem é fruto da criação de um Deus. E quando eu fui ensinar o evolucionismo, eu fui percebendo que uma aluna especial ela estava meio reticente a aprender aquilo. E aí eu ensinei tudo mais, coisa e tal. No dia seguinte, foi um pastor lá na escola, na minha escola da época, e foi reclamar. Falou, poxa, o professor aí ensinou evolucionismo. Tá ligado? É que o homem veio do macaco. O homem veio do macaco, gente? Aí eu expliquei lá que não era nada disso, que isso aí é um mito, né, que o homem veio do macaco, isso é uma interpretação errada do evolucionismo. Expliquei para a pessoa. Eu falei, olha, gente, é o seguinte, eu não estou falando que os alunos têm que deixar de acreditar no criacionismo e abraçar o evolucionismo. O objetivo aqui é que eles conheçam um e o outro. O que eles vão fazer na cabeça deles, isso é uma coisa deles. Mas a proposta do senhor é que eles desconheçam o evolucionismo, porque se eles conhecerem os dois, o evolucionismo vai suplantar o criacionismo. Então, você que não tem fé. Porque que negócio? Você pode conhecer duas teorias, tá? E optar. Fazer suas escolhas. Fazer suas escolhas. Sim. O problema é quando você fala, não, isso aqui você esconde, porque é tipo aquele negócio do concorrente, né? Eu tenho um cachorro quente, o meu, e do concorrente. Se eu fechar o do concorrente, só tem o meu. Então, eu vou começar o meu cachorro quente. Só que isso é um assunto muito polêmico no Brasil. Porque geralmente, não, você está ensinando ateísmo, ó, o aluno vai começar a usar drogas aí, culpa sua, sabe? Isso aí a gente pensa que isso é meio, não, mas existe muito no... Professor de biologia sofre muito ao dar educação sexual. Uma vez também, um amigo meu, no livro de biologia tinha um pênis e uma vagina. Não sei por que a casa d'água, o pai reclamou daquilo. Pediu para o filho arrancar a página do pênis e da vagina. No livro de biologia. Uma criação extremamente limitante, castradora, né? E é isso que a gente estava vindo aqui falar, né, gente? Da educação libertadora. Isso é uma coisa... Porque, olha só, quando eu apresento várias opções, eu dou ao outro o poder dele escolher. E quando não... é limitante. Estou determinando, né? Sabe o que eu me lembrei agora? Você está falando de filme, Sanger e Pete. Vocês conhecem aquela animação Bi, da abelhinha, que se revoltou Sim. porque vivia dentro de uma comunidade de abelha e tudo que a abelha faz é abelhar, né? O Joel Birman, não, é o Jorge Forbes usa muito isso, né? Que os animais já sabendo o que fazer e a gente precisa aprender, né? E ela se revolta, porque ela não quer fazer aquilo. Ela quer conhecer o mundo, ela quer conhecer o novo, para ela escolher o que ela vai fazer. E quando a gente fica, né, nessa apresentação, nessa condição limitante, dentro da própria escola que deveria oferecer o mundo, né, aí muito arraigada ainda por uma questão religiosa, a gente exclui todas as possibilidades de escolha do sujeito, né? A escola hoje é vista como, para certos setores da sociedade brasileira, a escola é inimiga. Por quê? Porque essa característica essencial da escola é o único lugar em que o jovem vai falar sobre Darwin, vai falar sobre Getúlio Vargas, ele vai se questionar se a Terra é plana, se a Terra é redonda, se ele vai estudar o sistema solar.
O único lugar na vida desse jovem que ele vai expandir a cabeça dele é na escola. Que ele vai ver um professor que fala A, o professor que fala B, o professor que fala C, o professor As que fala D. diferentes ideias e opiniões. Olha, nossa, Piti, eu estou me dando conta de que, de repente, houve um retrocesso aí muito grande na educação. Gente, eu sou de 1966. Sanger, eu sou de Nova Iguaçu. Eu estudei numa escola religiosa, Instituto de Educação Santo Antônio, em Nova Iguaçu, uma escola de segmento religioso alemão. Entretanto, tudo isso que as crianças não tiveram e não estão tendo a oportunidade de ver hoje, eu tive. Eu me lembro, poxa, Sanger, uma escola, né, de uma descendência alemã. Nós fomos levados a assistir vários vídeos de relatos da Segunda Grande Guerra. Por quê? E, olha, vídeos e filmes muito fortes na íntegra. Eu me lembro que eu estava na 4ª série primária. E eu cheguei em casa falando aquilo para minha mãe. E ela falou, pois é, minha filha, eles estão apresentando isso a vocês para que nunca mais isso se repita. Isso. E tiveram a coragem de apresentar. Podia muito bem calar, né? Alemão falando mal de alemão, mas não. Educação sexual. A gente era levado porque lá era uma escola tão maravilhosa que a gente tinha esse cinema, né? E lá eram expostos toda essa questão de uma educação sexual ampla, aberta, né? E hoje eu escuto pais e mães dizerem o que Sanger está dizendo. Eu não quero que o meu filho veja, aprenda. Isso. Como assim? Nem o próprio corpo humano. Olha, eu vou falar a verdade. Pode fazer um monte de figurinha minha aí, porque assim, eu vou ser cancelada se eu falar alguma coisa, porque me choca tanto. Porque é o que eu estou falando. Quando eu entrei na faculdade muito mais velha e eu vi esse cenário, sabe? De eu falar assim, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Porque eu vi o cenário começando. Eu estava ali naquela faculdade com outras companheiras, né? Outras professoras que estavam ali comigo. E eu vi esse cenário se desenhando. Quando eu tive a minha primeira experiência dentro da sala de aula, o que me fez sair foram os pais. Eu falei, não dou conta. Tem que ter muito jogo de cintura, porque a gente quer, eu crio as minhas filhas, não é falar assim, eu crio minhas filhas para o mundo. Eu crio as minhas filhas observando o mundo, sabe? Eu quero que elas entendam o que está ao redor delas. E isso é tão triste, você imaginar que tantas crianças que são podadas de viver tudo isso por todos esses problemas. Porque é a limitação dos pais, é a limitação do Estado, é a limitação de tudo que não deixa o conhecimento acontecer, não deixa a informação chegar. Existe um medo do conhecimento, né? Sim. Porque o conhecimento traz dúvidas, né? Mas ele liberta, isso que liberta, né? Isso que não permite que a gente fique engessado. Sim. Eu quero falar uma coisa aqui, mas antes disso eu queria aproveitar o seu gancho do Emancipação. Como sim, que é? Eu não assisti o filme. Recomendo, pessoal, tem na Apple TV Plus. É um filme do Will Smith que se passa na Guerra Civil Americana. Só recapitulando, Guerra Civil foi o momento que o norte e o sul dos Estados Unidos se dividiram e entraram em guerra. Estados Unidos da América, a parte norte, Estados Confederados da América, a parte sul. O principal motivo da Guerra Civil era a questão da escravidão. O Abraham Lincoln venceu as eleições para presidente e ele determinou o fim da escravidão. Só que a escravidão para a parte sul era essencial na economia do sul. Os estados do sul não aceitam isso e se separam, que os Estados Confederados da América entram em guerra civil. Nisso nós temos o personagem do Will Smith, que é um personagem histórico. Ele é o Peter, que ele entrou para a história como Peter o Chicoteado. O Peter está trabalhando na parte sul, só que ele recebe a informação que o norte acabou a escravidão, que o Abraham Lincoln está no norte, e a missão dele era fugir até chegar à parte norte para se reunir com o exército do Abraham Lincoln e lutar contra o sul. Então, lutar contra os seus senhores, né? O filme, só que, falando isso parece fácil, né? Só que fugir não era nada fácil.
Então, o filme justamente narra a história do Peter, que faz de tudo para chegar até o exército do Abraham Lincoln e ele é caçado por homens brancos. Por que ele é um personagem histórico? Porque o Peter, ele era muito rebelde, ele não aceitava a escravidão. E por não aceitar a escravidão, ele apanhava muito. E as costas do Peter, que essa é a fotografia que entrou para a história, ele está todo marcado com sequelas das chicotadas. Quando ele chega na parte sul, os soldados percebem, pô, cara, você está com todo esfolado aí as suas costas, o que é isso aí? Ah, não, sempre apanhei, escravidão é apanhar. E aí alguém pede, eu posso tirar uma fotografia de você, Peter? E ele, descostas, aceita tirar a fotografia, que já existia na época. Essa fotografia se tornou um dos principais documentos contra a escravidão, pela abolição dos escravos no século XIX. Por quê? Hoje, a gente não encontra quase ninguém que é a favor da escravidão. Tomara eu, não sei do jeito que o Brasil está, de vez em quando aparece aí, volta à escravidão. Mas, no século XIX, não. Existiam pessoas contra e a favor da escravidão. E um dos argumentos que as pessoas a favor da escravidão falavam era que o escravo era membro da família, como se fosse um cachorro. Então, se é um cachorro, a gente trata o cachorro com respeito, com carinho, faz dar comida, patati, patatá. Então, a escravidão não seria injusta. A imagem do Peter, né, todo esfolado com as costas, mostrou para a sociedade que não, que a escravidão sim era violenta. A escravidão em si não era uma questão do senhor bonzinho, o senhor de escravo bonzinho versus o senhor de escravo mauzinho. Não, ela em si ela era violenta, ela tinha que ser extinta por isso. E essa figura do Peter, por isso que ele ganhou esse apelido, Peter o Chicoteado, ele rodou o mundo. Porque houve esse debate, a gente graças a Deus, a gente está num mundo que não existe mais escravidão no Brasil, nem nos Estados Unidos. Mas isso foi uma conquista. A gente acha que... Porque é aquele negócio. Na nossa cabeça do século XXI, a escravidão é odiosa. Mas no século XIX, não. Mas quantas escravidões a gente ainda está imerso, sim, né? Perfeito. Inclusive, essa educação limitante, ela escraviza, ela limita, ela chicoteia o sujeito. Sim. Né? A gente poderia falar em inúmeras escravidões, né? E esse retrocesso do nosso país, né? A gente está colhendo ainda os frutos, né, da escravidão e o quanto ela marcou tantas famílias, porque o que eu ia dizer, né, que eu falei, vou aproveitar o seu gancho, é que quando a gente pensa, por que a educação é um assunto tão sério para mim, e eu tenho certeza de que ela tem que ser sério para todos nós. Se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você precisa repensar e ser um militante pró-educação. Sim. Porque a gente está formando os cidadãos que vão decidir o nosso futuro. Sim. Eu até acho, né, eu costumava dizer assim, como é que vai ser quando olharem para trás e vão falar, gente, vocês fizeram essas merda aí de novo? Porque assim, a gente vai repetindo os erros de maneiras diferentes, eu acredito. As coisas estão acontecendo muito assim. Então, quando você tem um professor que leva essa proposta para dentro de sala de aula, você está relembrando o que aconteceu, com a intenção de que aquilo não se repita, nem parecido com aquilo. Então, a gente vive ainda os resquícios disso tudo e eu percebo também que as famílias que estão completamente perdidas nisso tudo também é por isso, porque, por exemplo, a minha realidade, Sanger, é uma situação... eu venho de uma família onde eu não sou preta, mas a minha família... ela é marcada por pessoas que são pretas, sabe? As duas famílias. A minha família... Peraí que eu embolei aqui. A minha família, por parte de mãe, eu li aquele livro Torturado. E assim, aquilo ali foi o retrato da minha família. Porque por mais que eu não seja preta, o meu avô não era preto, a minha avó foi descobrir que era preta quando ela estava morta ali no caixão. Sim. E aí, porque foram pessoas que moravam na roça, que precisavam daquele pedaço de terra para poder plantar a própria comida
que trabalhavam para os outros em troca daquela terra ou em troca daquela comida. E isso daí, a minha avó teve 14 filhos, desses 14 filhos, não sei quantos netos, eu fui uma das primeiras da família a ter um ensino superior. Então, eu sou o retrato desse Brasil. É querer ir atrás da educação e por que a educação é tão importante para mim e que eu tento explicar isso para as minhas filhas o tempo todo, é porque eu sei o valor daquilo. A gente vive na promessa de que com a educação o mundo vai mudar, a nossa vida vai mudar, a gente vai ter essa mobilidade social. Mas é até mais do que isso, porque descortinou tanta coisa na minha vida, na minha família, para minha mãe. Então, assim, a minha mãe é aquela pessoa que acorda às 5 da manhã, trabalha pra caramba, pega ônibus, volta pra casa. A minha família inteira é marcada por isso, porque você imagina, minha mãe saiu da roça. Minha mãe morava na roça, minha mãe saiu da roça, começou a trabalhar, nesse contexto todo que eu falei, começou a trabalhar. Eu me vejo na obrigação de romper com isso, de romper com a escassez, de romper com a violência, porque é uma família completamente marcada pela violência, é uma família que ainda age com máscaras sociais para fingir que nada disso aconteceu, e eu tô aqui falando, aconteceu e acontece dentro da família de muita gente. Eu não sei a minha origem, eu não sei de onde que eu vim, eu não tenho um brasão, eu não sei se, nossa, será que a minha família veio, sei lá, de Portugal? Eu não sei. Essa é a realidade da ancestralidade de muitos brasileiros, a gente não sabe. E aí eu me vejo com... Por que né, a gente fala aqui tanto de desacelerar e tentar trabalhar menos? Por mais que eu desacelere, Andréia, eu sempre vou trabalhar muito mais do que os outros à minha volta, sabe? Porque eu já perdi muito, sabe? Eu tenho a urgência da vida adulta, tenho aquela né? urgência de correr atrás de uma ancestralidade, porque enquanto os meus amigos têm lá os pais que já, né, trabalhavam numa loja, mas sei lá, vieram não sei de onde, já sabe de onde vieram, de onde que a sua família veio. Tinha lá a mãe falando que tinha que estudar, a avó falava para a mãe que tinha que estudar. A mãe da minha mãe, o castigo era: você não vai na escola se você fizer isso. O castigo era estudar, sabe? Porque eram da roça, eles precisavam trabalhar, eles não podiam estudar. Eu sou a pessoa que vim rompendo com isso. Então eu sempre, por mais que eu desacelere, eu sempre vou ter que estudar mais, trabalhar mais, porque a minha realidade é outra. Então a minha família é daquela que minha avó passou o tempo todo falando que era descendente de indígena. E eu olhava e falava: não tem nada de indígena aí. A gente não sabe de onde a gente veio, mas não veio do indígena não, sabe? E aí, assim, quando eu falo que eu descobri que a minha avó era preta dentro do caixão, foi uma situação muito bizarra, que foi assim, minha avó lá morta, e minha avó tinha um rolê lá de cabelo branco, não podia ficar com cabelo branco de jeito nenhum. Nem sei se eu já falei isso aqui. E aí eu falei: cara, vamos pegar um rímel e passar nesse cabelo. Foi a primeira vez que eu cheguei muito perto da minha avó, assim, eu tava passando o rímel no cabelo dela. Quando eu vi aquele cabelo, quando eu vi o rosto, eu falei: gente, a minha avó é preta, sabe? Minha tia. E a gente não sabe as nossas origens. E a gente só consegue descortinar isso tudo com a educação. Por isso que eu falo o quanto é importante você ter um professor que tá batendo contra isso tudo e tá lutando para levar para os alunos o que eles precisam, não o que o Estado quer, o pai quer. Então, assim, é um assunto muito pesado, muito que a gente tem que colocar ali dentro da nossa... sentado com os nossos filhos na mesa e falar do poder da educação para eles. Até porque a gente cria os filhos para o mundo, né? Não é para nós, né? Não. Tipo, a gente não... eu sou assim, meu filho vai ser assim também. Chega um momento na adolescência que o filho ganha autonomia e ele começa a discordar. Só que, enquanto que para alguns pais isso é um natural, meu filho pensa agora diferente. Eu queria que ele fosse Botafogo, mas agora ele é Para outros incomoda, né? Para alguns, não. O que é isso? Quem falou que o Vasco é melhor que o Botafogo? Me explica aí, eu quero ir atrás desse cara. É isso, né? Na verdade, né? O problema, a educação é tão perigosa por causa disso, porque você perde essa referência, né? O
o filho como satélite do pai, né? E o filho é outro planeta, ele tem outro. A tem outro educação status, né? forma pessoas com opiniões, né, que contestam. E isso, dentro da realidade de um país como o nosso, ainda com uma cultura familiar, né, muito castradora, isso pode ser visto como algo perigoso. Mas, assim como você, Pete, eu também tenho orgulho das filhas que criei e também de como fui criada. Uma mãe e um pai que o tempo inteiro, mesmo vindo de uma origem humilde, né, sempre me validaram, né? Me validaram e diziam, não, vai lá, estuda assim. Acreditavam, vai em frente. Sim, sim. A Essencial. educação liberta, sim. Isso não é discurso mais do mesmo, não. Sim. Não, tem que libertar, gente. A escola é fundamental, é o setor essencial da sociedade, porque se tirar a escola, ou se a escola se enfraquecer, a sociedade vai se enfraquecer. Porque as famílias, por mais interessadas que elas têm as próprias, o pai e a mãe têm a própria vida deles, né? E tipo, eu, pai ou mãe, estou muito preocupado em trabalhar para garantir meu sustento, mas eu tenho que cuidar do meu filho também, minha filha. Então, eu delego à escola esse cuidado. Então, por isso que a escola é tão importante. Olha, cara, eu lembro do Charles Darwin, quando eu estudei, quando era criança, mas eu não sei explicar o Charles Darwin para o meu filho. Eu lembro quem foi, mas eu não sei explicar. Eu espero que na escola tenha um profissional lá formado para isso, que tenha uma metodologia que aplique isso e o meu filho aprenda. Eu não tenho medo da escola. As pessoas estão com medo da escola. Tem que ser aliado. Né? Isso, tem que se aliar. A escola sozinha não vai fazer diferença, mas sem ela, eu não vejo... Mas, Sanger, a escola é o segundo grupo social mais importante que todo sujeito precisa para a sua própria constituição. É a família, no primeiro momento, e depois chega a escola. Não tem como abrir mão disso. Tem aquela coisa, qual é a imagem mais bonita da escola? É um menino na biblioteca? É um menino ajudando o outro menino ao dever de casa? É um menino comendo aquele pratão de comida gostoso da merenda? Ou seja, tudo isso é escola. Por exemplo, em épocas de crise, a escola, as pessoas... Porque na escola você tinha a garantia da refeição. Por exemplo, esse sábado, teve sábado letivo por causa da greve, e lá no José Fonseca, e para ser um chamariz, uma estratégia que a escola desenvolveu para os alunos comparecerem no sábado, né? Porque sábado estudar sábado é difícil, né? O almoço melhor, um almoço especial, foi fricassê com palha italiana. Aí os alunos foram. Eu vi aluno comendo 3 vezes. Por quê? Porque... Isso já diz algo, né? Já diz, fala, cara, é a escola, cara. Onde que esse menino vai comer fricassê com palha italiana e depois vai usar um tata show para assistir um filme e depois vai usar um computador para fazer qualquer coisa? Cara, é a escola, cara. Se não for a escola, o cara vai estar em casa cuidando do irmão menor, ou lavando roupa, ou fazendo as coisas. Ou se envolvendo com o mundo do crime, isso, né? E tantas outras coisas, na né? Rua, geralmente não tem muitas atrações culturais na cidade, né? Então é isso. A escola é esse espaço. Por exemplo, na minha opinião, a escola tinha que fazer parceria com o cinema, tinha que fazer parceria com o teatro, tinha que mostrar para esse menino valenciano que tem várias opções de cultura. Que o mundo é enorme. O teatro é de graça. Eu nunca fui no teatro. Por quê? Eu nem sei o que é teatro, professor. Ou seja, a escola tinha que ser esse espaço. Meu filho, tem esse troço chamado teatro. Professor, gostei de teatro, hein? Será que eu posso ser ator? Será que eu tenho talento para ser ator e atriz? Não sei, cara, vamos testar aí. Por exemplo, agora a Valência está com esse movimento de música, né? Acho que é Música Sem Fronteiras. Cara, espetacular. Eu tinha uma aluna, agora eu não estou mais na turma dela, que ela aprendeu a tocar violino. Eu falei, em qual época um valenciano vai aprender a tocar violino? Ela aprendeu. E ela se apresenta aí. Uma vez era uma turma muito agitada. Aí um aluno chegou, professor, a aluna tal está com um violino aí, pede para ela tocar para a gente. Tocou e todo mundo fez silêncio. Mas tem um projeto bem interessante aqui em Valença, não me lembro o nome agora, eu vi pela primeira vez, que se apresentou
aqui na Então, Festa da isso mesmo. Glória. É. Eu fiquei encantada, né? E a gente tem que tirar aí da nossa ideia de que violino é coisa de alienista, né? Não então, é. Ou então... Alienígena, não, perdão, errei a palavra. Alienígena, né? Gente, a gente está aqui há muito tempo. Há muito, tá vendo? então, É um assunto e tanto, né? Nossa, foi um assunto maravilhoso, assim. Foi muito bom receber você, Sângela. Eu tenho certeza de que vai chegar a muitas lagartas aí. Agradeço o convite, estou aí à disposição, se quiserem fazer mais. Temos que fazer. Então, Parte 2. eu acho o formato podcast um formato muito interessante, porque o pessoal que pega ônibus, o pessoal que fica na fila, o pessoal que tem uma obrigação, escuta de uma forma muito simples, né, muito fácil de assimilar. E o podcast é sempre bom porque é uma conversa, né? Aqui rolou uma conversa, não foi aula, coisa e tal. Isso. Cada um demonstrou sua opinião. Uma coisa informal, né? Acessível. Espero que o pessoal comente também. Eu vou acompanhar a postagem. Se eu souber responder, eu respondo as dúvidas aí, a sugestão, coisa e tal. Isso aí, gente. Coloca lá nos comentários. Você falou uma coisa importante também pra gente frisar. Porque nós temos o podcast tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente colocou essas duas opções exatamente por isso. Quem quiser. O Spotify tem até o vídeo também. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que consumo podcast de áudio. Eu não sou muito chegada a vídeo. Então, quem quiser ouvir só áudio, vai lá, pega o Spotify. Quem quiser colocar lá na TV para assistir com a família, bota no YouTube. E comentem lá, então, como o Sanger falou. Se inscrevam, curtam aqui esse vídeo. Gente, encaminha para as pessoas, né? Compartilha com seus amigos, porque é importante. Esse assunto aqui hoje, então, é muito importante que você faça isso, tá? Eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Ibrapsi, a GD, que é quem produz aqui com a gente, o Espaço Vida Plena, Come Livros e Companhia do Livro. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Sanji. Obrigada, Pete. Gente, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo aí pra todos. Ai, meu Deus, hoje já acabou. Tem que fazer mais. Ai, meu Deus. Passa rápido.